Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, salve São José. Bom, hoje nós viemos fazer essa catequese aqui junto com você, com sua família, e que você possa também, compartilhar esta catequese para aquelas pessoas que precisam aprender sobre a Santa Missa, sobre o santo sacrifício de Nosso Senhor. Lembrando que a Santa Missa, nós não vamos lembrar o Calvário, nós estamos vivendo o Calvário. É uma atualização do tempo que aconteceu desde Jesus no Calvário, da última ceia. Estamos vivendo aquele momento ainda, porque é um evento tão grandioso e tão complexo que não coube na linha do tempo temporal. Olha isso, que graça, que bênção de Deus, estarmos vivendo essa graça de Deus. Por isso, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Comente se você já sabia sobre a Santa Missa, parte por parte. E principalmente, se essa catequese fez muito bem para você, se inscreva em nosso canal, deixe o sininho ativado, ative ele aqui no cantinho, para que você possa ir acompanhando toda a homilia diária, toda a parte da liturgia diária que nós vamos fazendo aqui diariamente. Amém? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Então vamos iniciar. Eu fiz um briefing, umas anotações, porque tem bastantes partes que nós não podemos pular, e para que fique completa o nosso estudo. Então, primeiramente, as duas partes da Santa Missa. Nós iniciamos sempre pela liturgia da palavra, ou seja, a entrada, a parte em que o sacerdote vai entrar. Então, nós, normalmente, quando passa a cruz que vai à frente do sacerdote, que é a própria cruz de Cristo, nós fazemos a vênia, ou a reverência, Sim, podemos abaixar e levantar. Por quê? Em respeito ao Cristo, verdadeiramente a presença de Cristo na cruz e na presença do sacerdote, que trará para nós o corpo e o sangue de Cristo. Então, sempre que fazemos a reverência, o padre vai entrar, ele vai fazer a saudação, depois que ele subir ao altar, beijar o altar, e reconhecer, através dessa saudação, a presença do próprio Cristo na Santa Missa, naquele momento. Depois nós vamos ter o ato penitencial. Nós já entramos nesse momento de perdão a Deus. Então é o momento de nós termos o coração contrito, não é dando risada. E lembrando que para participar da Santa Missa, nós devemos sempre ter esse sentimento. Essa sensação de que... esse reconhecimento dentro em nós que nós não estamos numa festa. Nós estamos no Calvário com Cristo. Então você está vendo Jesus sofrer, ser esbofeteado, ensanguentado. Você vai estar fazendo festa? Você vai estar ali dando risada? Você vai estar fazendo brincadeira na missa? Não, nós estamos ali para viver seriamente o mistério de Deus. Então, nesse momento do ato penitencial, reconhecer que não somos dignos de Deus, dentro do templo. Depois nós vamos passar, após o padre nos dar a bênção, aonde nós fazemos a vênia, quando nós recebemos o perdão, vamos passar para louvar a grandeza de Deus. Nesse momento, o padre vai dizer, oremos. Sempre nós vamos nos recolher quando o padre diz, oremos, e quando menciona o nome de Jesus e de Maria, sempre. Nós vamos reconhecer fazendo a vênia, tá? Não precisa ser uma vênia longa, é só uma vênia para reconhecer que nós não somos nada. Então, após o glória, o louvor à grandeza de Deus, nós vamos passar para a oração de coleta. Aqui o sacerdote, ele acolhe todos os pedidos, tá? Que os fiéis estão ali naquele momento fazendo. Então, normalmente nós pedimos, e é importante, sempre pedimos pelas almas do purgatório, para que encontrem a salvação, para que encontrem a santidade e subam para contemplar a face de Deus aos céus. Então, sempre é importante pedirmos isso. Aquele ente querido que já se foi, às vezes sua mãe, seu pai, seu irmão, alguém que você tem uma consideração especial, é nesse momento aqui que nós vamos estar pedindo, então, quando o padre acolhe os nossos pedidos, tá? Pedidos à missa também. E aí nós vamos entrar na parte litúrgica. Nós vamos estar fazendo a liturgia, que é a primeira leitura do Antigo Testamento.
Aqui normalmente pode ser uma passagem do Antigo Testamento, né? No meio de semana pode-se usar uma carta também. Em geral, né, depois dela vai acontecer o Salmo, tá? E após o Salmo ele pode ser lido ou pode ser cantado. De repente não tem, né? A pastoral do cântico no dia, ele pode ser lido também, tá bom? Sem problema nenhum. Depois nós temos a segunda leitura, essas são as missas, né, que nós temos no sábado, após as 6 horas da tarde e no domingo, ou em datas especiais comemorativas em que pode se incluir, tá? Em que são também para aquelas missas de preceito que nós devemos participar, ou estaremos cometendo um pecado mortal. Amém? Então, normalmente, vai se entoar, né, a segunda leitura, Carta dos Apóstolos, Evangelho e Louvor, antes o Aleluia. O Aleluia é aquele canto que nós cantamos, reverenciando a Deus pelo Evangelho que vai ser lido. E após, o sacerdote ele vai estar fazendo a homilia, tá? Que é onde o padre explica as leituras, ele vem nos clarear, né, todo o entendimento de Deus, todo o entendimento do que o Senhor quer nos dizer, através da leitura daquele dia. Então aqui é onde o sacerdote ou o diácono, tá? Não pode outra pessoa, pregador, freira, enfim, nenhuma outra pessoa pode fazer a homilia. Somente o padre ou o diácono na Santa Missa. Depois nós vamos ter a procissão de fé. Profissão de fé, perdoe-me. A profissão de fé é o creio. Muitas pessoas entendem que o creio é uma oração. Não, o creio não é uma oração. O creio é para nós reafirmarmos, desde o nosso batismo, a nossa fé na Igreja em Cristo. Confirmar nossa fé através do credo. Não é oração. Amém? Por isso que é importantíssimo fazê-la, porque sempre que nós reafirmamos o dogma, reafirmamos a crença verdadeira, né? O nosso acreditar em Deus. Depois nós vamos seguir para as preces, pedidos da Igreja. Nesse momento, então, acolhe-se primeiramente as preces sobre o Santo Padre, o Papa, sobre o Bispo, o clero, aí vamos fazer sobre a Santa Igreja, né? E depois vamos fazer pelas preces também pela comunidade. Então sempre primeiro inicia-se as preces com o pedido ao Papa, ao clero, e depois vai os pedidos da Igreja. Amém? Normalmente o que está celebrando naquele dia, na Santa Missa, né? De repente vai ter missa que vão pedir sobre alguns casos, né, especiais, então nós vamos fazer as preces sobre este pedido. Depois nós vamos entrar na oferendas. As oferendas também é o momento de nós entregarmos a Deus o nosso coração, a nossa vida, o nosso trabalho em silêncio, em oração. Por isso que não se conversa, né? Se observa tudo o que está acontecendo no altar, né? Então a gente está ali junto do padre, do sacerdote, para também estarmos rezando por ele também. Oferecer o pão e o vinho será o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nas oferendas a parte principal é oferecer o pão e o vinho, que é onde faz a procissão de entrada, né? O padre acolhe, e ali junto do diácono, de repente junto de alguns ministros. E o que acontece nesse momento? Nós podemos entregar nossa vida também nas oferendas. Depois nós vamos ter o prefácio. Tá? O prefácio são as graças ao sacrifício que vai acontecer, que é o sacrifício de Cristo. Por isso nós chamamos, eu vou comentar um pouquinho mais na hora da consagração, nós sempre devemos reconhecer a persona Christi. A persona Christi é o próprio sacerdote, que é a pessoa de Cristo. Ele como Cristo, ele como subindo ao Calvário, ele vivendo este momento. O próprio Padre, né, ele se torna a Jesus Cristo nesse momento da Santa Missa. Né? Que graças de Deus, que maravilha, né, meu irmão? Se você está entendendo, se você já sabia disso, eu vou pedir um grande favor para você aqui, ó. Deixa seu comentário aqui. Olha, eu nunca tinha ouvido, né, sobre a Santa Missa parte a parte. Eu quero fazer um vídeo mais curto, este daqui, para que nós possamos juntos aqui meditar e que você tenha um vídeo bem curto para você entender facilmente como que é a Santa Missa, tá bom? Então, depois que nós vamos ter, né, o prefácio, nós vamos entrar no santo. Como que funciona? O santo é o louvor a Deus para nos salvar. Então nós já estamos louvando a Deus, é aquele momento antes da consagração, para que Deus possa nos salvar através da Santa Eucaristia. Depois do santo nós vamos ter a invocação do Espírito Santo, para pedir ao Espírito Santo a graça de sermos também, estarmos junto com Cristo, de nós pertencermos também ao santo sacrifício, porque nós não somos dignos, né? Então esse é o momento da oração do sacerdote.
Nós vamos ter em seguida a consagração. Este é um dos momentos mais importantes em nossa vida e da Santa Missa, tá? Que é onde nós vamos ficar de joelhos, quem pode, né, claro, mas sempre ali com o coração em Deus, observando, né, o que está acontecendo, o próprio Cristo, que é o Padre ali, né, consagrando o pão e o vinho. Vemos o Padre fazer o pão se tornar corpo de Cristo. Não existe. Você pode ser curado de um câncer, mas não vai existir maior milagre no mundo, em todos os tempos, do que o milagre de transformar o pão no corpo de Jesus. Meus irmãos, aqui nós queremos piamente, claramente, que não é mais pão. Por que nós não vemos a Eucaristia como um pedaço de carne, mas acontece, né, dela se tornar, como no milagre de Lanciano? Posso trazer aqui para vocês. Se você não conhece, deixa aqui nos comentários o que é o milagre de Lanciano, eu trago para vocês, tá bom? Em um vídeo à parte. Então, naquele momento, o corpo de Cristo se tornando presente e real em meio a nós. Esse é um mistério que o sacerdote, ao receber a unção, receber essa preparação, estar com uma persona Cristo, ele é a persona Cristo, ele é o próprio Cristo, ele torna o pão no corpo de nosso Senhor. Tá? E o vinho também. A mesma coisa acontece no cálice, o vinho do Senhor se torna o próprio sangue de Cristo. Ah, mas eu comungo e eu não vejo ali que é carne, ou eu não sinto o gosto de carne e de sangue. O milagre de Deus é tão maravilhoso que através da substanciação que Cristo torna, ele permanece o sabor e a consistência ali, né, quando nós vemos em pão e vinho, em sabor para nós, para que nós, como a nossa limitação humana, vejam bem, limitação humana, se fosse carne e vinho, o ser humano não conseguiria, talvez, né, comungar, receber o próprio corpo e o sangue de Cristo. Então, Cristo é tão perfeito que ele mantém naquele pedacinho de pão, né, o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. E ali, para que nós possamos humanamente comungar e recebê-lo dentro de nós. Vejam bem, irmãos evangélicos, né, me perdoem, mas nós não temos uma santa ceia aqui. Nós temos realmente o corpo e o sangue de Cristo. Isso não é um teatro, isso não é um show, isso não é nada disso. É verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Nós católicos sabemos, cremos e vivemos essa verdade. Depois nós vamos ter um nome um pouquinho diferente, a anamnese, que é relembrar a ressurreição e a ascensão. Então aqui nós vamos entrar na parte das orações, aqui nós vamos entrar, né, depois da oração do Padre, na parte da oblação, que é oferecer a Deus a hóstia. O próprio sacerdote oferece a Cristo. Olha isso. Oferece a Deus Pai, né, o seu próprio corpo e sangue. E a intercessão. Né? Aqui o padre vai pedir pela igreja, bispos, mortos, a eternidade. Né? Para que possamos nos unir a Deus e aqueles que estão no purgatório também, para que encontrem o caminho de paz e possam contemplar a face de Deus. E aí nós vamos entrar na doxologia final. Esse nome é um pouquinho diferente, talvez, para você, né? Padre eleva a hóstia por Cristo, com Cristo e em Cristo. Meus irmãos, eu preciso voltar só um minutinho na intercessão. Aqui na intercessão existe uma oração aonde nós, rezando ali, se fala o nome de Maria Santíssima. Qual que é nossa função fazer? Qual que é a nossa obrigação? A vênia. Quando o sacerdote diz o nome de Maria Santíssima, fazemos a vênia. E ao final dessa oração, tá, no missal, ele vai falar o nome de Jesus Cristo. Nós fazemos a vênia também. Falei isso lá no início. Sempre que se disser o nome de Maria Santíssima na Santa Missa e o nome de Jesus Cristo, nós fazemos a vênia, tá? E aqui, ó, tem só um momentinho que eu preciso colocar para vocês, que é ao final a oração que o sacerdote diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa oração, meus irmãos, nós não rezamos, nem em silêncio, não estendemos as mãos. A nossa posição na Santa Missa não é essa, é essa. E agora vem o belo disso. Quem mantinha as mãos junto ao coração em oração? Maria Santíssima. E é no lugar junto dela, ao lado dela, que nós devemos estar.
Então, sempre em oração, mão no peito. Amém? Nós não estendemos a mão no por Cristo e com Cristo, e nem mesmo no Pai Nosso, que eu vou explicar mais à frente. Tá bom? Sempre a mão ao coração. E não rezamos esta oração. Porém, quando o padre encerra essa oração, que é somente ele quem faz, ele vai dizer o amém. O amém é o amém mais forte presente dentro da Santa Missa. Aqui você pode tirar do fundo do seu coração, do seu pulmão, encher o peito e dizer amém. Amém, meus irmãos? Porque aqui nós confirmamos a presença de Cristo, a oração de Cristo e estarmos com Cristo. Depois nós vamos entrar no Pai Nosso. Pai Nosso nós rezamos, sim, normal, tá? Isso não é que é uma lei, não é uma regra, tá? Mas é aconselhado que nós rezamos o Pai Nosso de mãos juntas. Vocês podem observar no altar, se tiver ministros extraordinários da Santa Eucaristia, que eles vão estar com as mãos juntas, tá? Porque nós aprendemos que a oração do Pai é o próprio sacerdote, que é Jesus Cristo, quem eleva a oração a Deus, e não nós. Nós não somos dignos de levar a oração para Deus, é o sacerdote. Na Santa Missa, nós estamos ali para viver o Calvário, para participar do Calvário, mas nós não somos Cristo. Amém? Que fique bem claro isso. Gestos de paz. Aqui algumas paróquias já atualizaram, né, algumas dioceses, de fazer o gesto de paz depois, né? O que eu acho muito mais certo, mas essa é uma opinião minha, tá bom? Isso cabe a cada um que vai fazer o seu estudo, que estuda diariamente sobre nosso direito canônico, nossa igreja, não é mesmo? Somente pessoas, mas se caso o padre fizer, não tem problema nenhum. O que a gente faz? Não se vira para trás do altar. O altar está acontecendo lá na frente, eu estou virado para trás cumprimentando, saio do banco. Meus irmãos, não faça isso. Isso é um pecado a partir do momento que agora você sabe, tá? Não faça isso. Cumprimente apenas a pessoa do lado e do lado. Por que a gente faz isso? Não é uma falta de educação. Primeiramente, o nosso maior respeito é com Jesus, depois com o nosso irmão. Então, o que acontece? Nesse momento da paz, nós devemos manter o olhar em Cristo. Em Cristo. Tá? Respeito, porque ele está sacrificado em cima do altar. Se Deus está te dando ali toda a graça de ser salvo, ele está todo ensanguentado em cima do altar, você vai ficar em ato de alegria virando para trás e para lá e sai do seu lugar. Gente, o altar está ali, Jesus está ali, nós não devemos fazer isso, tá bom? Depois que você aprendeu sobre isso, se torna um pecado se você fizer. Então, cuidado, cuidado. E aí o sacerdote, essa parte é importante, não é lá a pessoa que está cantando Cordeiro de Deus, não. Quem puxa a oração do Cordeiro de Deus é o sacerdote. Nós rezamos com o sacerdote. E nós não precisamos fazer esse gesto. Mão sempre no peito. Né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, sempre a mão no peito. Nós não somos o sacerdote para entregar a oração a Deus. Não somos dignos. Amém? E aí depois nós vamos vir à fração do pão, que é a comunhão, a Santa Comunhão. Eu faço uma oração, sou consagrado a Nossa Senhora, né? Eu sempre peço para que Maria receba Jesus para mim, antes de eu ir à fila de comunhão. Então é um ato que eu tenho já comigo, né? Nós consagrados somos já ensinados a fazer da forma correta, que é nós nos reconhecermos o nosso nada, que nós não somos dignos. Momento da fila de comunhão não é momento para você olhando para o lado, oi, tudo bem? Tem gente que até leva o celular, perigoso tirar uma selfie na fila da comunhão, né? Cuidado com isso. Nós estamos indo ali humilhadamente. E outra, não vá para a fila da comunhão se você estiver em pecado mortal. Se você faltou à missa, independente do motivo, a não ser que seja por doença, né? Algum motivo mesmo de invalidez, algo que não te possa ir. Senão não existe desculpa. Existe sim a confissão para que você não vá comungar em pecado mortal. Se nós comungarmos em pecado mortal, nós não estamos recebendo a salvação, mas sim a perdição de nossa alma. Então, muito cuidado com isso. Então, quando nós vamos, vá ali contrito, cabecinha baixa, né? Senhor, não sou digno e peço, Maria Santíssima, recebe teu filho por mim, porque eu não posso. Coloca teu filho em mim, guarda o meu coração, para que eu possa estar nele. Essa é a oração que eu faço, essa é a oração que eu recomendo que você possa fazer também. Sempre pedir para Maria,
porque ela é a mãe da misericórdia, da humildade e que vai nos levar a Cristo. Ela que carregou Jesus é quem recebe por nós o Senhor. Amém? Depois nós vamos voltar para o nosso lugar, também em silêncio, contrito, e vamos fazer a ação de graças. Quem pode, joelho no chão. Eu vou voltar aqui só. A comunhão. Modos corretos de receber a comunhão. O modo mais correto de recebermos é de joelhos e na boca. Mão no coração, e aí o sacerdote vai colocar em nossos lábios a Eucaristia. No Brasil foi concedido, né, foi pedido, não é então errado, receber na mão. Mas não é você ir lá e pegar da mão do sacerdote. Amém? Você não vai pegar a Eucaristia. Pinçar é um modo de você estar cometendo um pecado também mortal. Não pode pinçar a Eucaristia. Isso está dizendo, estou acima de Cristo. Eu sou mais santo que Cristo. Eu posso pegar do jeito que eu quiser. Nunca, se o padre da sua paróquia faz isso, está errado, tá? Existe a carta, eu não estou com ela aqui agora, que ensina como comungar e ensina que isso é errado, não é aceito pela igreja. Não existe a forma de pinçar a Eucaristia. Eucaristia se coloca na mão, porque não somos dignos de tocar em Cristo. E a partir do momento que o sacerdote colocou na sua mão, você comunga. Mas o mais correto é de joelhos, tá bom? E quando nós vamos fazer ação de graças, de joelho, nós pedimos, né, que Maria, já que nós recebemos a Cristo, que ela nos santifique e nos leve a seu Filho e que guarde-nos em Cristo Jesus e que nós possamos estar nele. E aí você vai fazer a sua oração de adoração, de agradecimento, de súplica, ali junto com Deus em silêncio. Não precisa teu irmão ver que você está rezando, não precisa de nada disso. Amém? E depois da oração pós-comunhão, nós vamos chegando no final, né? O padre pede que Jesus transforme nossa vida. Então, aqui na oração que o padre faz depois, lembrando que sempre ele vai dizer por nosso Senhor Jesus Cristo, venha, né? Ou quando ele diz oremos, nós levantamos, venha, tá? Mas aqui o padre vai pedir para que o Cristo presente em nós nos transforme. E existe também quem receba a própria Eucaristia espiritualmente, tá? Então, se está em pecado mortal, você pode receber espiritualmente e fazer o propósito de se confessar o mais rápido possível. Não espere, como aí a Santa Igreja coloca, pelo menos uma vez ao ano. Esse pelo menos de se confessar uma vez ao ano, não quer dizer que você vai se confessar uma vez por ano, sempre que estiver em pecado mortal. Está em pecado mortal, tem que se confessar. Amém? Ritos finais. Bênção final, não podemos sair sem. E outra, o padre está dando a bênção, a pessoa já está lá na porta da igreja, saindo, já ligando o carro e indo embora. A missa não valeu nada para você, sinto muito lhe dizer, tá bom? Nós só recebemos a bênção final e todo o contexto da Santa Missa, do Santo Sacrifício de Nosso Senhor, quando o padre nos abençoa. Imagina, Jesus ainda está no altar, você está indo embora. Complicado isso, né? Então, a hora que o padre se retirou, saiu, né? Às vezes fica na porta cumprimentando, aí a gente pode sair, tá bom? Sempre. Nós não devemos sair antes que Jesus, persona Christi, no sacerdote, saia. Amém? Bom, meus irmãos, aqui eu comentei um pouquinho sobre, resumidamente, vai dar em torno de 23, 24 minutos esse vídeo, mas é uma forma resumida de nós entendermos, né, a missa parte a parte que nós devemos fazer, o que nós devemos, né, entender sobre a Santa Missa. Se você ficou com dúvida em alguma coisa que eu não tenha mencionado aqui, se faltou algo, eu tentei fazer muito resumido, isso aqui daria assunto para uma pregação enorme, né? Uma catequese, na verdade, bem grande, e eu sempre busco viver dessa forma, né? Então aqui são a forma que a nossa Santa Igreja coloca para nós. Isso aqui não é uma invenção da cabeça do Danilo, não é uma invenção que alguém me disse, não. Isso aqui está nos documentos da Igreja, né? No nosso catecismo, no Código de Direito Canônico, nós temos desde a Santa Palavra de Deus, que é a Bíblia, desde quando Jesus instituiu a Eucaristia e fez a primeira missa, que nunca se acabou. Ela é contemporânea, ela continua se atualizando nos santos altares. Então procure buscar viver de forma santa, de forma correta. Busque ser correto, busque viver em Deus da forma certa e não buscar, né, aquilo que o mundo coloca. Essas novas... infelizmente, hoje em dia, tem pessoas, tá,
querendo mudar a própria Bíblia, a própria missa, fazer do jeito que quiser. Isso não pode, isso está errado. Amém? Desejo a você um abençoado e maravilhoso dia, que Nossa Senhora te conduza, o Espírito Santo te ilumine. Principalmente deixe o seu like, siga o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Salve Maria Imaculada, salve São José, viva Cristo Rei!